Oi amigos, oi amigas, mais um Atualizações do Musetti aqui no canal e neste vídeo eu vou falar sobre o impasse do Santos na busca por reforços e como estão as condições físicas do Gabigol, do Gabriel Bontempo e do Tiquinho Soares. O Santos vai ter novidades para enfrentar o Corinthians na quinta? Antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, se ainda não tiverem inscritos, que curtam, comentem, deem o hype e ativem as notificações. Hoje mais cedo eu fiz uma live cheia de informações e também com uma análise do elenco. Contei aí com a galera para a gente definir quem é confiável e quem não é. Então convido vocês a assistirem se tiver com um tempinho aí. Se não, faz um resumo das principais notícias neste vídeo. Para começar, eu quero falar sobre discursos diferentes que eu tenho ouvido de pessoas diferentes dentro do Santos. Financeiramente, o conselho de quem lida com as finanças é que o Santos utilize o dinheiro do Souza para pagar dívidas, como o GE publicou, e que não faça novos movimentos mais robustos no mercado da bola. O Santos sofreu o transfer ban do João Basso e tem aí pouco menos de 40 dias para pagar, para não sofrer o transfer ban, e a proposta do Loyola não deu certo. Então o conselho, pensando no aspecto financeiro, é não fazer o tipo de proposta que o Santos fez pelo Loyola, nem parcelado, pegar o dinheiro do Souza da venda do Tottenham e pagar tanto o transfer ban quanto deixar os salários em dia. O Santos tem uma imagem ou outra para trás, tem muita dificuldade para honrar a folha e o conselho é: vamos estancar esse problema aqui. Ao mesmo tempo que administrativamente isso faz sentido, seria o caminho mais saudável em termos de dinheiro, existe uma pressão do departamento de futebol, das pessoas próximas à presidência, por reforços. O próprio técnico, Vojvoda, ele é muito educado e não pede isso nas entrevistas, mas nos bastidores ele quer sim novidades para o elenco porque ele não teve as necessidades dele atendidas, principalmente esse volante, que era o Loyola, a prioridade do treinador. Então, por um lado, existe esse conselho de vamos buscar oportunidades no mercado, jogadores em pré-contrato não vamos gastar. Tem gente até que contesta o possível investimento que o Santos vai fazer no Michael, uma negociação que está em andamento com o Flamengo. Do outro, quem trabalha mais próximo do futebol fala: a gente precisa, vai dar meme, né? Vai dar ruim se a gente não contratar. E a gente precisa saber qual que é o caminho que o Santos vai tomar. O caminho de entender que o Santos inchou a máquina, aumentou muito a folha, não está conseguindo lidar e vai usar o dinheiro do Souza para fluxo de caixa, ou o caminho de, se a gente não contratar, nós vamos ter menos vida útil nos campeonatos, não vamos avançar, então vamos ter menos torcidas, menos receitas, menos patrocínios, menos apelo aos jogadores para virem para cá. Então existe aí uma diferença. O Santos precisa encontrar esse caminho e, pelo que eu ouço, não está muito claro o que vai fazer. O presidente Marcelo Teixeira, para resumir isso de forma pública, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e disse que o Santos está atento ao mercado, está ativo no mercado e disse que está buscando jogadores em pré-contrato, jogadores criativos, que o Santos não pode gastar muito. Falou que ia utilizar o dinheiro do Souza para o transfer ban. Então o próprio presidente adotou discursos distintos. Vamos contratar, estamos ativos. 2, vamos usar o dinheiro do Souza para o transfer ban. Então não sei qual o caminho que o Santos vai decidir. Espero que se encontre o meio do caminho, né? Entre não ser maluco financeiramente, mas reforçar esse elenco, porque é óbvio que o Santos precisa. E aí é aquilo, você define que não precisa agora, que dá para ir com o que é, e aí depois é eliminado, toma uma goleada e muda tudo. Como foi no ano passado, eu tô batendo nessa tecla de como o jogo contra o Vasco mudou os planos. Não precisa tomar um pau, uma goleada, ser eliminado para mudar os planos. Então vamos ver o que o Santos faz. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma fonte que eu confio que me falou que o Santos está avaliando laterais esquerdos, que até estava olhando laterais esquerdos em fim de contrato. Tem um nome ou outro até que eu ouvi, depois que eu terminar a apuração, eu conto para vocês. Então assim, ao mesmo tempo em que você talvez diga que não vai contratar, que está com problemas financeiros, você busca lateral esquerdo que até outro dia o Santos não queria. Aí bastou o Escobar jogar pessimamente contra o Guarani e aí você começa a olhar o mercado. Dá para entender como é que é? Então beleza, você ficar atento a oportunidades, talvez não gastar muito, mas se você faz uma proposta de 6 milhões de euros pelo Loyola, como é que você não faz outra por outro volante no dia seguinte quando der errado? Se você pode investir 2, 3, 4 milhões de euros ou de dólares em Rony, como o Santos tentou e agora tenta Michael, como é que você não consegue investir em outro jogador da posição? Então esses detalhes eu não estou conseguindo compreender
de uma forma integral. Então vamos avaliar aí o que o Santos vai fazer nos próximos dias, o tempo vai passando e o Santos vai pegar o Corinthians novamente sem novidades, né? Sem novos jogadores contratados, a não ser os atletas que estão voltando de lesão. E eu vou falar isso para vocês no próximo assunto, mas eu queria resumir essa questão do mercado da bola, de como tem gente caminhando para lados diferentes no Santos. Eu não sei onde vai ser o destino final. A negociação pelo Michel segue andando. Entre Santos e Flamengo existe um acerto, entre Santos e Michel também existe um acerto, mas existem duas indefinições. Uma, o Flamengo deve cerca de 2 milhões de reais ao Michael, que é das luvas diluídas em contrato. Então, se o Michel sai antes do fim do contrato, ele deixa de ganhar esse valor de premiação que está diluído ao longo do contrato até 2028. O Michel não quer abrir mão, o Flamengo não quer pagar, o Santos não quer assumir. Então, essa indefinição existe, além do que eu trouxe para vocês aqui sobre a questão extra-campo do Michel, que o Santos está avaliando até que ponto ele deixou de jogar em 25 por questões técnicas da concorrência do elenco ou também por motivação. Ele que já teve problemas aí de saúde mental, problemas de depressão que ele mesmo assumiu em entrevista. O Santos está tentando entender qual Michel poderia vir no ano passado, enquanto Flamengo e Michel não se acertam por esse valor. Outras negociações eu desconheço. Como eu trouxe para vocês aqui, não tem informações sobre a negociação pelo Ascacíbar ou pelo Caicedo para volante, e nenhum outro nome chegou ao meu conhecimento, o que não quer dizer que não exista. Pode ser apenas que eu não saiba. Mas o cenário que eu tenho hoje é apenas uma negociação em andamento pelo Michel. Ao mesmo tempo, o futebol quer mais reforços e o lado financeiro pede para o Santos parar de gastar. Então vamos ver onde o Santos vai chegar. Para continuar as informações, agora falando de Santos e Corinthians, Gabigol deve sim jogar, como eu trouxe no vídeo ontem para vocês. Hoje, nesta terça, ele treinou em campo, então tudo indica que ele vai superar essa tendinite e estará em campo contra o Corinthians. O Santos pode ter aí um ataque um pouco mais forte, né? De Gabigol, Barreal, Roleiser. Vamos ver se o Lautaro se mantém, quem vai jogar ali pelo lado esquerdo do ataque, mas isso acho que é assunto ou para o vídeo de quarta ou para o pré-jogo de quinta, mas o Gabigol estará à disposição contra o Corinthians. Em compensação, Gabriel Bontempo e Tiquinho Soares continuam fora. O Bontempo tem um edema na coxa e o Tiquinho tem um edema na panturrilha. O Bontempo está fora contra o Corinthians, mas pode voltar diante do Bragantino no domingo na Neoquímica Arena. Já o Tiquinho está fora dos 2 jogos, tá? Bontempo mais próximo de voltar, Gabigol já pronto para voltar. Em compensação, o Tiquinho, hein, Tiquinho? Faz um pouco mais de uma semana desses edemas e o Tiquinho já vai para uma segunda semana ausente por conta desse edema. Se cria uma expectativa de que o Tiquinho vai reagir, que talvez melhore na pré-temporada, que se cuidaria nas férias, que voltaria melhor. Mas o que se vê é o mesmo Tiquinho. O Tiquinho que não conseguiu terminar uma partida. Ele cansou no primeiro tempo de Santos Sport no Campeonato Brasileiro, voltou e voltou mal. O Santos não conseguiu proposta, até chegaram algumas sondagens por empréstimo, mas o Santos teria que pagar 80% do salário, porque o Tiquinho ganha muito, e aí complicou, o Tiquinho fica, mas o Santos tem hoje Gabigol, Lautaro e Tassiano à frente do Tiquinho. E não duvido que o Peu ou que o Rafael Freitas também tomem à frente. Então virou um grande problema. O Tiquinho Soares, que não reage, que não se valoriza, e é um ativo aí de 1,5 milhão por mês, que não joga, que não ajuda, numa negociação que acabou envolvendo o Jair, para piorar. Então o Gabriel Bontempo está perto de voltar, pode ficar à disposição contra o Bragantino, é um jogador que o Vojvoda conta. Já o Tiquinho está fora das 2 partidas e o Gabigol deve enfrentar o Corinthians nesta quinta, além das questões de reforços, possível contratação para a lateral esquerda, que eu ouvi, e esse impasse da diretoria sobre o que fazer neste mercado. Beleza? Então, atualizações do Musset entregue para vocês. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Não deixe de se inscrever, deixar seu like. Convido vocês novamente para assistir a live que rolou nesta terça na hora do almoço. Nesta quarta, ao meio-dia, tem História de Setorista, histórias muito boas sobre o ex-centroavante Rodrigão. E eu volto a qualquer momento com mais informações. Vocês sabem, pintou alguma coisa bombástica, eu paro tudo e gravo do jeito que dá e ponho no ar para vocês. Fiquem atentos também na aba Posts, onde eu tenho contado informações e está lá a programação semanal do canal. Fechou? Muito obrigado a quem assistiu. Até o próximo vídeo e que esse clássico seja bom. Já estou ficando ansioso e preocupado. Valeu, tamo junto.